Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde aqui a gente procura trazer estudos dentro da palavra de Deus. E o tema de hoje é querem bênção e não compromisso. Em muitos lugares as igrejas se tornaram como shopping center, né? Cristãos se transformando em consumidores e aí vai. As pessoas vão a igrejas não motivadas pelo seu envolvimento com a pessoa de Jesus, mas pelo desejo de adquirir bênçãos de Deus. Então, queridos, devemos abandonar essa postura de buscarmos as bênçãos e não o doador da bênção. O buscador de bênção é como aquela pessoa que vai em uma loja fazer compra. Ela não quer saber se o dono da loja está bem, está feliz, está mal, está triste, está bom de saúde ou não. Ela só quer o material, ela só quer o produto. O seu interesse não é relacionado com o dono da loja, né? Mas sim com o produto que o dono oferece. Assim também é o buscador de bênçãos. Ele não quer nem saber se Jesus, né, é importante para ele ou não, se quer se comprometer com Jesus ou não, ele não quer saber disso. Ele só vai muitas vezes numa instituição e se envolve com o povo de Deus porque ele quer a bênção de Deus. Querem a bênção, mas não querem se comprometer com o Deus da bênção. Esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Queridos, antes de entrarmos nesse assunto, eu convido você, se você ainda não se inscreveu no canal, clique e se inscreva em nosso canal. Depois da sua inscrição, toque lá no sininho para você receber novidades do canal. Você também pode deixar ou não o seu joinha, deixar um comentário se assim necessário for e também compartilhar esse vídeo, né, nos seus grupos com amigos e familiares, ok, queridos? Então, fica assim. Eu os convido a isso aí, ok? Queridos, a Bíblia diz que as nossas orações podem ser impedidas ou respondidas, aceita por Deus ou não. Isso quer dizer então que existem orações que não são recebidas por Deus. Olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com as suas esposas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Observe aqui, queridos, que Pedro, ele escreve que nossas orações podem sim serem impedidas de chegar a Deus. Mas aí entra uma questão. A Bíblia não diz que Jesus prometeu que o Pai nos atenderia se pedíssemos alguma coisa em seu nome? O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, diz assim, Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á. Já se formos para a carta que Paulo escreve a Romanos, capítulo 8, versículo 32, está escrito assim, aquele que nem a seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Agora, se lermos a epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia responde o porquê de algumas orações não serem respondidas. Pedis e não recebeis, porque pediu mal para o gastardes em vossos deleites. Orações não respondidas é porque não sabemos orar como convém. Tá certo, queridos? Então, para que a gente não ore errado, orar como não convém, o que precisamos fazer? Primeiro, temos que definir as nossas necessidades. Reconhecendo nossas imperfeições, por exemplo, que somos pecadores, que somos falhos, que temos uma natureza pecaminosa e isso impede de agradar a Deus com a nossa vida. Como posso ter vitória se não confessar minhas faltas, meus pecados a Deus? Olha o que diz o Salmo 19, versículo 12. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Né? Quem pode esconder os erros de Deus, os pecados de Deus? A gente precisa constantemente estar confessando essa culpa a Deus, porque Deus sabe que nós precisamos disso. No Salmo 139, no versículo 23 a 24, olha o que o salmista diz. Sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É a expressão do salmista na questão, né, da sua vida de pecado. Isso porque Deus ouve o clamor dos humildes, conforme Provérbios 16:18 diz. Se formos para Tiago 4:6, reforça a mesma coisa. Deus atende o clamor dos humildes. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção de por que as nossas orações não são atendidas muitas vezes é porque a gente não crê em quem a gente deposita a oração. Muitas vezes nós já estamos orando sem fé, sem confiança naquele que pode dar um sim e um amém em todas as nossas prerrogativas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, Jesus diz: Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crendo receber, receberá. A fé é muito importante porque sem ela é impossível a gente agradar a Deus. Portanto, queridos, peçamos a Ele o que necessitamos em nome de Jesus. Então, por que há orações que não são recebidas por Deus? Porque muitas vezes nós não colocamos o que é prioritário, não colocamos nossa necessidade de pedir perdão constantemente e também nós não cremos muitas vezes no que a gente está orando, falando e pedindo a Deus. Pedimos erradamente. Na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 3, que já lemos, que está escrito: Pedi e não recebeu porque pediu mal. Que mal seria essa daí, né? Como seria a oração mal feita? A oração interesseira. É uma oração que só é para o nosso bel prazer, não é para a glória de Deus, é para a minha glória. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 22, a gente poderia pegar um exemplo, né? Ali, o texto relata que a mãe dos filhos de Zebedeu chegou a Jesus e pediu que Jesus colocasse, né, os dois filhos dela, que eram discípulos, um do lado de Jesus, lado esquerdo e lado direito, para reinar com Jesus na glória. O texto diz assim: Então se aproximou de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ela disse, Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes dois meus filhos se assentem, um à tua direita e a outra à tua esquerda no teu reino, né? André e Tiago. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que hei de beber? Batizados com o batismo que eu sou batizado? Vocês conseguem passar pelo que eu vou passar? Né? Vocês vão enfrentar o peso da cruz que eu vou enfrentar? Né? Em outras palavras, dizendo assim. Então, queridos, muitas vezes nossas orações são interesseiras. Pedimos para o nosso ego, para o nosso bel prazer, para a nossa postura, mas nada para a glória de Deus. No livro da Bíblia Sagrada há tantos modelos de oração e todos os modelos de oração começam com a glória de Deus e depois com a necessidade humana, não com o interesse ou soberba humana. Pedimos para nossa ostentação, para satisfazer a nossa vaidade. Aí dessa forma Deus não vai atender mesmo, de forma alguma. Uma oração sem fé, Deus não responde. Uma oração interesseira, Deus não responde. Não pedimos conforme a vontade de Deus, nós pedimos conforme a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso interesse. Aí muitas orações, de fato, não são respondidas. Nem sempre sabemos pedir como convém, né? Muitas vezes não perdoamos o próximo, nosso irmão, quem está do nosso lado. Aí depois a gente vai orar pedindo alguma coisa. Não acontece. O crente não perdoa, derruba a ponte sobre a qual ele precisa passar. A falta de perdão com os cônjuges, o marido não deve maltratar a esposa, nem a esposa o marido, né? Se houver mágoa entre os dois, tem que haver perdão mútuo. Há pecado que não são confessados. Temos que confessar nossos pecados constantemente e estarmos na presença de Deus. Não importa qual seja o pecado, o sangue de Jesus purifica e renova. O importante é você reconhecer isso, né? Pedir perdão a Deus, se colocar diante de Deus. Aí a sua oração já está a um passo de ser respondida pelo teu quebrantamento, pelo teu coração renovado, pela tua mente pura diante de Deus. Muita coisa tem impedido a gente
né, de se aproximar de Deus. Essas coisas precisam ser tiradas. Aí, quando Deus responde à oração do seu povo, então, é só a gente ler o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Temos a resposta ali, que diz assim o texto: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha aí, humilhar, orar, buscar, se converter, mudança, tudo isso implica numa oração bem-sucedida. O grande problema, queridos, é que só queremos receber as bênçãos de Deus, mas não queremos compromisso nenhum com o Deus da bênção. Absolutamente nada que nos ligue a se comprometer com o Deus da bênção. A maioria dos homens ora mais a Deus pedindo algo para os seus bolsos continuarem cheios do que com coração. Então, oração pedindo bolsos cheios, porém com a vida vazia. É grande a lista de pessoas de perto e de longe que me pede orações por situações diversas. Quantos pedidos de oração eu recebo? Eu faço minha listinha, claro, e intercedo com amor, com compromisso, com fé. Eu amo, eu me comprometo com a intercessão e gosto. Faço com muita responsabilidade e temor. Porém, queridos, após receberem a bênção, nem sequer voltam para agradecer. Não que eu esteja buscando isso, mas estou apenas salientando de que a gratidão para com Deus é importante, né? A gratidão, você recebeu a bênção de Deus, seja grato. Muitas vezes nós somos reclamões, nós somos briguentos com Deus, nós exigimos de Deus, mas quando Deus dá, a gente esquece, né? Não há reconhecimento, não há gratidão. Muito difícil alguém voltar, né, e agradecer a bênção recebida. É muito difícil a pessoa voltar e ser grata com Deus. Obrigado por essa bênção, por essa vitória. Nós passamos semanas, meses orando por um pedido. Aí quando recebe, meia hora de gratidão, né? Como é difícil o ser humano em reconhecimento à bondade de Deus sobre nossas vidas, não é isso mesmo? Pois depois de receber o que queriam, as pessoas voltam-se novamente as costas para Deus. Deus respondeu meu pedido, estou bem agora, então continuo a vida. Só querem a bênção de Deus e mais nada. Não querem se comprometer, não querem se entregar, não querem mudar de vida, só querem mesmo a bênção. Pessoas interesseiras, miseráveis de si, vazias de Deus. Então, depois que a prova volta, aí mais uma vez retorna, ore por mim. Aí os pedidos de oração começam de novo. Aí vão para as igrejas, vão para os crentes, pede oração todo dia. Eu estou passando pela prova, eu estou na dificuldade. Talvez aquela dificuldade ali secundária é a ingratidão tão grande no coração deles por bênçãos outrora recebidas e não agradecidas. Até alguns cristãos, muitos que se dizem espirituais, quando oram, oram de forma errônea. Por exemplo, alguns oram assim: Senhor, que eu tenha as 4 virtudes de Jó, mas não olha a vida de entrega de Jó. Ou então alguns oram: Senhor, me dê a fé de Abraão, mas não olham a vida que Abraão passou para ter uma fé inabalável daquela forma. Muitos até oram assim: que as minhas mãos sejam prósperas como foram as mãos de José no Egito, mas não sabe o que o José passou. Talvez ore assim: que eu tenha a liderança de Josué, ou mesmo que eu tenha a inteligência do apóstolo Paulo. Muitas vezes nós buscamos a qualidade daqueles homens de Deus, mas não observamos a vida de luta e de batalha que eles travaram para chegar no ponto que chegaram. Né? A falta de discernimento para compreendermos o propósito e o plano de Deus na vida da gente. É muito fácil orar assim, queridos, pedindo somente as bênçãos sem analisar o grande preço que essas pessoas pagaram para chegar aonde chegaram. Agora, venha comigo e vamos lembrar o que essas pessoas passaram. Para ter, por exemplo, Jó, a gente quando fala do livro de Jó, ele tinha 4 virtudes. Um homem temente a Deus, se afastava do mal, se desviava do mal, né? A gente lembra das virtudes de Có, da fé de Abraão, né? Da coragem de Josué, né? Da inteligência de Paulo. Mas vamos ver o que esses homens passaram para chegar a ter esses galardões, essas virtudes, essas características na vida dele? Por exemplo, vamos começar pelo patriarca Jó.
Jó ou Jobe, né, é o protagonista do livro que leva o seu nome lá no Antigo Testamento. Na literatura rabínica, Jó também é considerado um profeta mensageiro de Alá. Né? No islamismo, o patriarca Jó também é considerado esse profeta mensageiro. Jó é o personagem principal do livro mais antigo da Bíblia, que leva o seu nome. A Bíblia diz que ele morava na terra de Uz. Ele era homem íntegro, reto, que temia a Deus e que se desviava do mal. Eu sei que você sabe essas qualidades de Jó de cor, você sabe de cor citar elas, mas muitas vezes você não sabe contar a história daquele homem. Porém, para provar essas virtudes, o que ele teve que passar? Jó inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas, porém no total ele foi pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período do intenso sofrimento qual ele passou, e os primeiros que morreram, depois ele foi submetido à bênção e recebeu mais filhos na sua vida, outros 10. Jó era um homem muito rico. Ele possuía muitas terras, criações, a Bíblia descreve isso em detalhes. Ele era casado, apesar de a Bíblia não revelar o nome da sua esposa, ele era casado. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam nos períodos dos seus aniversários. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos e continuamente buscava, orava a Deus de madrugada, consagrando sua família, seus filhos, oferecendo sacrifícios no nome dele. Mas segundo o texto, um certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. No entanto, no meio deles estava Satanás, que havia vindo, conforme a Bíblia diz, de rodear a terra e passear por ela. Isso está registrado no capítulo 1 do livro de Jó, versículo 7 em diante. Então Deus escolheu Jó. Ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó. Foi Deus para testar, né, através do sofrimento, o qual ele foi submetido, ele foi testado pelo próprio Deus para mostrar essas virtudes que ele tinha. Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, na família de Jó, nos bens de Jó, no caráter dele, né? Porém, Satanás não poderia tocar na vida dele. A vida de Jó era de Deus, conforme registra no capítulo 2 em diante. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e amaldiçoar a Deus. Amaldiçoa a Deus e morre, vai ficar vivendo nesse sofrimento a vida toda? Muitas pessoas até criticam a esposa de Jó, dizendo que essa mulher não é crente não. Como é que deseja a morte para o marido? Agora, minha querida, meu querido, que tece essas observações sobre a esposa de Jó, se coloque no lugar dela. Uma mulher que era bem de vida, uma mulher financeiramente era abastarda, ela era esposa de um homem muito rico, um fazendeiro muito rico, uma mulher que tinha em sua volta 10 belas filhos, tinha em sua volta uma mulher que vivia regaladamente, tranquila, feliz. Daí a pouco a ruína caiu sobre ela. De rica se tornou pobre, né? De mãe, né? Ficou uma mãe sem filhos. Um marido bonito, um marido com saúde, um marido debilitado, enfermo. Se coloque no lugar de uma mulher dessa, olhando na sala da casa dela, um velório com 10 caixões de uma vez só. Então, antes da gente tecer que essa mulher não era cristã, olha o que ela passou, e você que se acha tão crente, tão cristão, será que consegue passar o sofrimento que essa mulher passou? É só uma observação, porque muitas vezes é fácil a gente falar do lado de cá, sem se colocar no lugar da pessoa. Entende, amigos? Então veja, assim em poucas palavras podemos dizer que os amigos de Jó, por exemplo, no capítulo 3º, o que ele diz? Acusaram Jó de ser um adúltero ou talvez de ser um ladrão, alguém louco porque está passando por tudo isso, então tu tem um pecado terrível, Jó. Pense, obviamente ele não sabia, né, da vida de Jó, que estava sendo preservada por Deus.
né? Ele não compartilhava essa opinião, né? Achava que Jó estava sendo castigado porque ele tinha feito algum pecado. Segundo o texto bíblico, esses três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, né? Também eram amigos sábios e ricos, pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó, né? Os três homens foram ter com Jó para consolá-lo. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra. Tamanho era o sofrimento de Jó. Eles ficavam penuriando ao lado de Jó, sentindo, mas não diziam nada. Depois desse silêncio, aí eles romperam, né? O silêncio, capítulo 3, aí se iniciou uma longa e formal discussão entre eles e seu amigo. Foi o que eles falaram, que Jó então está com um pecado terrível para passar pelo que passou. Por fim, eles os exortaram a se arrepender. Nos discursos dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Então perceba, meu querido, que para que essas virtudes de Jó fossem testadas, olha o que ele passou de um dia para o outro. O homem era muito rico e ficou pobre, tinha filhos, perdeu todos, tinha saúde, perdeu a saúde, tinha amigos, os amigos os abandonaram, ele tinha a simpatia da esposa, agora ele tem uma esposa revoltada. Então, queridos, quando você for orar pedindo as virtudes de Jó, lembre-se também do preço que ele pagou, pois a bênção vem depois da batalha. Nunca esqueça isso. É muito fácil pedir só as bênçãos e se esquecer que por trás dela tem um Deus que requer o nosso compromisso com ele. Certo? Antes de pedir as virtudes de Jó, veja o que ele passou para essas virtudes serem esclarecidas. Uma outra pessoa que a gente poderia também citar e que muita gente ora pedindo a fé do patriarca Abraão. É um homem de muita fé e quantas orações eu já ouvi em púlpito: Senhor, me dê a fé de Abraão. Abraão é o primeiro dos patriarcas bíblicos, considerado pai biológico, adotivo, ético de todos os povos. Figura fundamental nas 3 grandes tradições monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O primeiro livro da Bíblia conta que Abraão foi chamado por Deus para deixar sua casa e partir para uma terra que o próprio Senhor mostraria a ele. Ele teria que deixar tudo para trás, inclusive parentes, né, e amigos. Contrariado, ele leva um dos seus sobrinhos, chamado Ló, o qual mais tarde iria causar algumas dores de cabeça para Abraão. Abraão já havia passado por várias provações durante a caminhada com Deus. Além de se envolver numa guerra mundial contra 4 exércitos que tinham destruído tudo por onde passava, só para salvar o sobrinho de uma loucura. O propósito de Deus, querido, era colocar Abraão nessa prova tão difícil, era apenas aumentar mais e mais a fé daquele patriarca. Sabemos que quando pedimos a Deus para aumentar nossa fé, o que acontece? Ao invés de vir a fé, vem a provação. Você sabia disso? Toda vez que você ora, Senhor, aumenta a minha fé, Deus não aumenta a fé, aumenta a provação, porque a provação gera fé. Então, quando você pedir fé, saiba, você está pedindo prova, porque para aumentar a fé a gente tem que passar pela prova. Mas muita gente não entende isso e em púlpitos ora, Senhor, me dê a fé de Abraão. E a prova está onde? É muito fácil querer as bênçãos e não passar pela prova, né? Então, queridos, o crente do século presente, ele é muito acomodado. É tanto que eles dizem, vou ser arrebatado antes da grande tribulação e vou estar na glória com Deus. Ele não quer passar pela prova. Ele não quer passar por momentos difíceis. A gente pode olhar Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, Sansão, Paulo, os apóstolos. A gente pode olhar por Jonas, olhar por todos os homens bíblicos. Você vê que todos eles passaram pela prova, inclusive o Senhor Jesus Cristo. Mas o crente moderno não quer não. Não, tocou a trombeta, você é arrebatado, não quer nem ver o cheiro da grande tribulação. É aí onde se enganam, porque a gente passa pela prova, sim, meus queridos. Sabemos que quando pedimos a Deus para aumentar nossa fé, aí a prova vem. Então, o que acontece em Gênesis 22, versículo 2? Deus deu a seguinte ordem a Abraão. Abraão,
toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá. Moriá significa no nosso português o mostrado, o monte mostrado, o lugar que eu te mostrarei, Moriá, e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu hei de te indicar. Agora imagine você tendo que sacrificar seu único filho a pedido de Deus. Pois é, meu amado. Quando for pedir que Deus aumente sua fé, entenda que para que isso aconteça, precisamos passar pela prova. Deus pode pedir algo que você ama, que você não consegue desvencilhar, algo precioso para você, só para testar a tua fé. Não que Deus vá arrebatar de sua vida algo tão precioso, mas Ele pode colocar em prova. Você me dá isso no lugar de confiar em mim? Aí você fica, eu confio em Deus ou me apego com esse bem? Eu confio em Deus ou vou passar pela prova? É o teste que Deus faz com todos nós. E quantos cristãos reprovados, né, nessas provas? É por isso que o salmista registra no capítulo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendestes os teus estatutos, ó Deus. Foi-me bom ter sido afligido. Paulo diz, como foi bom passar por tanta provação que eu passei, senão eu não seria o homem que eu sou hoje. Olha aí, como a prova é importante na vida do crente. Aí os crentes modernos de hoje em dia não querem passar pela prova, só querem a bênção de Deus. Acorda para a vida, meu querido. Acorda para a Bíblia, leia a Bíblia. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós comprometimento, entrega, vida de fé e compromisso. Cristão verdadeiro não foge da prova, pois sabe que o resultado da prova é aumento de fé e bênção. Aquele cristão que foge da prova é um cristão covarde de pouca fé. Como Jesus disse lá para os discípulos, pessoas tímidas. Um outro personagem importante que pode nos trazer lições é José do Egito. Quantas vezes a gente ora, Senhor, unja e abençoa as minhas mãos como abençoou as mãos de José do Egito, que a Bíblia diz que tudo que ele pegava prosperava. Em Gênesis capítulo 39, versículo 3 está escrito, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com José, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Que maravilha! Pedir a Deus que as nossas mãos sejam tão abençoadas e prósperas quanto as mãos de José. Porém, para ele chegar até essa posição, imagina o que ele passou. Foi rejeitado pela família, foi vendido como escravo, foi dado como morto ao pai. A mulher de Potifar o acusou fatalmente de molestá-la, foi preso, passou no mínimo 2 anos de prisão, sentia muita falta dos pais e, por incrível que pareça, dos irmãos que colocaram naquela terrível prova de prisão, para depois de tudo isso, ele se tornar o homem mais forte do Egito, abaixo apenas de Faraó. Que Deus nos dê mãos abençoadas e prósperas como a de José, mas que tenhamos também consciência de pagar o preço também que muitas vezes os homens pagaram para serem bênçãos. Então a prova existe para nos fortificar, saiba disso. Um outro personagem é Moisés. Quantas vezes eu ouço orações, Senhor, me dê a coragem de Moisés. Ô homem corajoso, mas o que ele passou? Moisés foi um dos profetas mais importantes do judaísmo e do cristianismo, igualmente reconhecido também até pelo islamismo. Moisés é muito reconhecido e a Bíblia diz, nunca na história surgiu um homem que nem Moisés e nunca mais vai surgir. A própria Bíblia diz isso, foi um líder religioso, o segundo juiz de Israel, legislador, profeta, a quem a autoria da Torá é tradicionalmente atribuída a ele. Segundo a Bíblia, foi um descendente dos hebreus que, obediente a Deus, teria libertado o seu povo do cativeiro egípcio. Ele teria liderado uma longa peregrinação através do deserto rumo à terra prometida. Moisés é muito conhecido por ter sido instrumento na aplicação das 10 pragas do Egito.
e por sua coragem de enfrentar um faraó sanguinário e de levar o povo pelo deserto, né, em rumo à Terra Prometida, ele é muito conhecido através de literaturas, de filmes e de teatros. Costumamos dividir a vida de Moisés em 3 etapas. 40 anos nos palácios de Faraó, né, sendo educado como príncipe em toda a ciência do Egito, estando no topo da sociedade da época. Segundo, depois de descer do posto de príncipe para ser empregado do sogro, ele foi empregado do sogro, né, trabalhando como cuidador de animais, lavoura e tudo mais. Depois ele passou, né, mais 40 anos no deserto, passando por perigos, batalhas, para guiar o povo à Terra Prometida. Certo? Então veja, dividimos em 3 etapas, né, a vida desse homem, Moisés. Precisamos sim da coragem desse homem, queridos. Porém, essa coragem não virá de mão beijada. Precisa se pagar um preço. É o preço que Moisés pagou, veja aí, foi tão alto. Ele nem chegou a entrar na Terra Prometida. No final dos 40 anos da geração que saiu do Egito para a Terra Prometida, somente Josué e Caleb entraram na Terra de Canaã. Aquela multidão, quase 6.000 pessoas, eram fugitivos do Egito, eram escravos hebreus, claro, mas eram outras pessoas, eram mendigos, eram pessoas de rua que aproveitaram a carona e seguiram. Então, esse povo foi morrendo, foi nascendo gente, foi nascendo pessoas. Mas quando chegou em Canaã, depois desses 40 anos de peregrinação, aí somente Josué e Caleb que entraram na Terra Prometida. Moisés ficou no caminho. Moisés morreu no Monte Nebo, né? Ele conseguiu chegar na Terra Prometida, ele avistou ela de longe, mas não entrou, subiu no Monte Nebo e ali foi o seu sepultamento. Aí em seguida entra a liderança de Josué. E muitas vezes nós oramos, Senhor, me dê a liderança de Josué, soldado forte, destemido, que foi nas mãos de Deus, um forte guerreiro, para desbravar a terra prometida e dividir em para as 12 tribos de Israel. Moisés seguiu em seu lugar, né? Seguiu depois de sua batalha, foi descansar, e no lugar dele entra Josué, que o próprio Deus o incentivou das grandes batalhas que ele vinha a enfrentar, e disse: Josué, seja forte e corajoso, porque a prova vem aí. Olha aí, o que Deus diz? Ser forte e corajoso. E no livro da história de Josué, sempre Deus lembrava ele dessa frase: seja forte e corajoso. Querido, a gente precisa da coragem de Josué, a gente precisa da liderança, né, de Moisés, mas a gente precisa da fé de Abraão, mas a gente precisa ser forte e corajoso para enfrentar a prova. A responsabilidade era tão grande quanto a de Moisés, né, quanto a de Josué, né? A prova era intensa. Em meio aos diálogos, sempre Deus dizia a Josué: seja forte e corajoso. Em número 13, né, 13, 14, conta a história de 12 homens, um de cada tribo, que foram enviados para ver como era a terra, né, naquela época, a terra de Canaã que eles tinham que habitar, como que era. Aí então enviaram os espias. Aí, ao ler números 13 e 14, faça a si mesmo a seguinte pergunta: quando enfrento o que parece ser uma tarefa muito difícil recebida do Senhor, eu reajo com medo ou com fé? Os espias trouxeram, né, um cacho de uva que foi preciso 2 homens para trazer e mostrar. Olha aí, o tamanho das frutas que tem naquela terra. Todo mundo se alegrou. Mas depois eles disseram: mas também olha o tamanho dos gigantes, né, que moram naquela terra. Aí todo mundo temeu. Quando Deus envia a prova para você, você recebe com medo ou com fé? É aí onde está a questão das suas orações serem respondidas ou não. Certo? O modo que você reage revela o quanto que você confia em Deus, confia no Senhor, quanto que acredita nele.
né? Josué teria que atravessar o Rio Jordão, naquela época muito cheio, com a correnteza forte, sem nenhuma possibilidade de travessia. Ele tinha que acreditar, Deus disse, você vai atravessar, então ele tinha que acreditar, eu vou atravessar, não sei como, mas Deus disse e a gente vai. E naquela caravana que atravessou aquele rio, na correnteza, havia crianças, velhos, animais, cada um trazia nas costas sua bagagem grande, né? Incluindo mulher, criança e idoso. Eles poderiam passar mais ou menos de 3 milhões de pessoas, que equivalia a toda a população do Egito naquela época. Olha a quantidade de gente. Depois de chegarem diante do Jordão, Deus abre o Jordão e eles passam a pé enxuto. Depois dessa travessia em sua frente, olha o que aparece de novo, as muralhas de Jericó. Uma cidade destemida que ninguém conseguia ultrapassar aquelas muralhas. Aí Josué retorna, Senhor, como é que eu vou vencer aquilo? Aí mais uma vez, Deus diz, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo, eu vou na frente. E as muralhas de Jericó, você conhece tão bem aquela história, caíram por terra. Pois é, queridos, queremos ser soldados de Cristo, mas não queremos travar as batalhas que Deus coloca na frente da gente, seja os rios caudalosos, seja as muralhas de Jericó. A gente tem medo e não confia em Deus. Quando a gente confia em Deus, Ele faz com que o rio se abra e que as muralhas caiam e que os gigantes sejam derrotados. É assim que Deus age. Agora, quando vem a prova, você recebe com medo ou com fé? Eu não deixaria também de falar da inteligência do apóstolo Paulo. Já ouvi muitas orações onde pessoas pedem a Deus, Senhor, me dê a inteligência que o Senhor deu àquele homem. O homem inteligente capaz de construir, de escrever toda a doutrina da igreja de Deus. Pense aí. Porém, jamais ouvi alguém pedindo a Deus força e perseverança que Paulo teve para enfrentar tantas batalhas na vida dele. Pense aí, meu querido. O apóstolo Paulo por muitas vezes foi preso, açoitado, várias vezes passou em perigo de morte, recebeu 5 vezes uma quarentena de açoitos menos um, 3 vezes açoitado com vara, uma vez foi apedrejado em Listra e quase morreu, isso está registrado em Atos 14. Ele ainda sofreu 3 naufrágios, passou uma noite e um dia num abismo do mar, viveu muitas viagens perigosas, passou perigos de rios, né? Perigo de salteadores, perigo de outras raças de gente atrás dele, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Ele passou uma noite e um dia à deriva no mar, perigo entre falsos irmãos, grandes trabalhos, fadiga, cansaço, perseguições, passou noites em vigília, muitas vezes com fome, sede, jejum, muitas vezes em frio, nudez. Mesmo assim, diariamente cuidava de toda a igreja que ele fundava. Ele chega a registrar na Bíblia, querido, que tudo isso que ele passou contribuiu para o bem dele, para a fé e para a glória de Deus. Será que podemos nos alegrar diante de tamanho sofrimento? Paulo, ele se alegrou porque isso fortificou a fé dele. E Paulo não é masoquista, não. Ele só compreende que Deus estava trabalhando com ele e nunca o abandonou. É o que faz conosco também. Só que o medo não deixa a fé falar em nossas vidas. Mas antes de orarmos pedindo a Deus a inteligência de Paulo, observe o preço que ele pagou. Existem milhares de admiradores de Jesus Cristo no mundo, porém são poucos aqueles que diz como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, queridos. Então, é muito fácil você pedir as ferramentas, as bênçãos que Deus deu para esses desbravadores da fé, para os heróis da fé registrados na Bíblia Sagrada. Mas é muito difícil você ouvir uma oração: Senhor, me dê força, fé e coragem para me suportar o que eles suportaram para receber esse galardão. Pois é, querido, pense nisso. Pense nesse tema que nós meditamos agora. Muitas vezes queremos a bênção de Deus, mas não queremos nos comprometer com o Deus da bênção. Pense nisso, leia a Bíblia direitinho e pratique de forma correta. Às vezes, muitas vezes, nós brincamos de ser servos de Deus, mas nem mesmo as nossas orações têm sido respondidas. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe.